Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no Elevando a Consciência, no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Tudo bom? E você, como é que tá? Tudo Estamos bem, aqui, né? graças a Deus. Estamos aqui. Faz falta, né? É A gente verdade, é muito bom, acostuma né? fazer. É gostoso. É Estou verdade, é adorando bom, fazer essas lives é, aqui. é Hoje, verdade. E saber que a gente hoje, está gente, tão bem acompanhada, né? A gente bem acompanhada com esses mestres, com esses anjos, oh meu Deus, que coisa boa, não é? Em homenagem deles que nós estamos aqui, né? ó, já tem a Delita aqui, a Mônica. Boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindas. Hoje eu vou falar sobre fazer a segunda parte da live de Sanat Kumara, tá? E depois ainda vai ter um finalzinho numa terceira parte. Então, deixa eu começar, senão fica muito longo o tempo aqui pra gente. Vou fechar seu som, Maria José, tá bom? Sim, tá. Então tá bom. Então vamos lá, deixa eu pôr a imagem, que as imagens que eu fiz. Então vamos lá. Essa aqui é uma representação do Sanat Kumara, também é uma outra, né? Ah, na outra live que eu fiz, da parte 1, ele é uma outra representação, mas é parecida também. E ele sempre tem essa aparência, assim, de cabelos loiros, quase brancos, bem clarinho, uns olhos grandes, azuis, um rosto assim bonito, o nariz fino, comprido. E ele, se ele não se apresenta com roupa toda branca, ele se apresenta com vestes assim bonitas, com um bi. Então vamos lá. Só relembrando, na outra live, né, eu falei de onde ele é citado, né, onde que ele se manifestou, que foi no hinduísmo, no budismo, também no, com Daniel, né, o evangelista. Então, tem como ancião dos dias. E aí hoje eu vou continuar essa parte, a parte histórica e cultural. Quem não assistiu, depois assiste a primeira parte, que está muito interessante. Então, aqui, continuando, ele também aparece no livro de Enoque, né? Ele é referido como Baraquiel no livro de Enoque. O Enoque, para quem não sabe, é o ancestral de Noé. Tem livros que foram escritos e não foram incluídos na Bíblia, mas são livros que foram escritos há muito tempo. Eles contêm profecias e algumas revelações. Existem cópias muito antigas em etíope e também há cópias do livro de Enoque nas cavernas de Qumran, né? E vocês devem saber, Qumran é aquela caverna que foram encontradas várias ânforas, vários jarros os, com pergaminhos, com os livros escritos, os livros que estão na Bíblia e alguns outros que não estão, como o caso de livro de Enoque. Então, ele é referido como Baraquiel no livro de Enoque, que significa o relâmpago de Deus. Ele também aparece na cultura indo-iraniana, né, como Ahura Mazda. Ahura Mazda, essa aqui é a representação dele, né, que vocês forem pesquisar, né, na cultura persa, no zoroatrismo, sempre vai ter esta imagem aqui. Acho que a maioria já deve ter visto. E significa Senhor cheio de sabedoria. Para eles, né, na cultura indo-iraniana, não só como para Zoroastra ou Zaratustra, como alguns conhecem, mas muito antes, né, em toda a cultura que eles tinham naquela Pérsia. Ele era um deus da antiga Pérsia
e foi quem iniciou Zaratustra no caminho do fogo sagrado, né, no trabalho com as chamas dos 7 raios, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Depois, talvez até eu faça alguma live sobre o Zaratustra ou a Maria José, não sei. Mas, assim, Zaratustra ou Zoroastro veio de Vênus também e era discípulo de Sanat Kumara. Então, 1000 anos antes de Cristo, ou seja, 3000 anos atrás, Sanat Kumara, através dessa manifestação para eles, a Ura Mazda, ele passou todo o conhecimento que ele tinha, né, para aquela região. Então, na lenda diz, um ser brilhante que levou Zaratustra, o Zoroastro, até a presença de Ahura Mazda, que era Sanat Kumara, e outros 5 seres radiantes, perante os quais ele não conseguia visualizar sua própria sombra, devido à grande luz que eles tinham e com os quais aprendeu os princípios basilares da religião, que num futuro breve viria a ser o zoroatrismo. Lógico que ele foi em desdobramento, né? Ele não foi em corpo físico, mas a luz de Sanat Kumara e dos outros Kumaras e de todos os seres que eram mestres ascensionados e trabalhavam com ele na época, era tão grande que todos os que tiveram contato, assim como no caso o Zoroastro, eles ficavam assim meio é, cegos, né? A luz era muito forte que irradiava, né? Então todos eles passavam os conhecimentos para Zoroastro. Prosseguindo, ele também aparece no sufismo, né? A gente pode ver que em todas as religiões antigas havia manifestação e a gente vai entender por quê, né? Quando eu for falar dele mesmo. Então ele é citado em todo o islamismo, aparece como Al-Qadir, que significa o homem verde, tem sempre aparência de um jovem adulto, mas com uma longa barba branca. Então, vocês se lembrem do Ancião dos Dias, né? Que também ele aparece com a barba branca. Então, ele se manifestava, ou muitas vezes com essa barba também, mas sempre com a pele jovem, com o rosto jovem. Procurou viver, né, Al-Qadir para o islamismo, né, no caso o sufismo, procurou viver todo o resto da sua vida a serviço de Deus e para ajudar aqueles em seu caminho. Disse que o encontrou alguém que havia encontrado Al-Qadir na juventude e depois na velhice não havia mudado nada. Então, como ele é um mestre ascensionado, ele não envelheceu, né, porque ele apenas se manifestava aqui no plano físico, né, nessa época. Vocês se lembrem de Conde de Saint-Germain também, que as pessoas encontravam com ele quando tinha 20, 30 anos, quando estavam lá com uns 80, ele continuava com a mesma cara. No caso de Al-Qadir foi a mesma coisa, né? Sanat Kumara. O sufismo, para quem não conhece, é uma vertente do islamismo que, que é mística, né? Então, quem não conhece, eu dou a dica de vocês pesquisarem, porque tem bastante conhecimento bacana, né? Tinham bastante ensinamentos legais, né? Uma religião muito bacana. Na tradição sufi, ou sufi, Al-Qadir passou a ser conhecido como aquele que recebe a iluminação direta de Deus sem mediação humana. Ele é o iniciador oculto daqueles que trilham o caminho místico, os que entram no caminho místico sem serem iniciados por um mestre vivo. Em vez disso, eles começam sua jornada mística seguindo a luz orientadora dos ensinamentos dos mestres anteriores ou sendo iniciados pelo misterioso profeta santo Al-Qadir. Governa sobre os homens invisíveis, santos e anjos. Al-Qadir, né, o que governa sobre os homens invisíveis. É o líder espiritual de uma hierarquia divina constituída por tais santos. Então, aqui só que a gente já percebe, né, que mesmo se trata de um ser muito iluminado que governava uma hierarquia de seres iluminados também, né.
Como eu falei, né, na outra live, quem trouxe o conhecimento de Sanat Kumara para o Ocidente foi Helena Blavatsky. Foi a primeira que falou. Até aqui nós vimos que no Oriente ele é bem citado, ele se manifestou. Nós podemos perceber que ele estava muito próximo, né? Trazendo conhecimento, porque essa era a missão. Ele corria contra o tempo para poder trabalhar e elevar a consciência das pessoas e ter pelo menos, né, um grupo de seres humanos que se elevassem ao nível de mestres ascensionados para poderem assumir a grande fraternidade branca aqui no planeta Terra, né? Então, no Oriente, né, no Meio Oriente até o Extremo Oriente, nós vamos perceber que em todas as religiões, em todos os países, ele se manifestou e ele trouxe conhecimento. Muito provavelmente deve ter vindo também, né, junto aos maias, aos astecas, aos índios, com as suas formas próprias. Eu não tenho esses conhecimentos, né? Eu sei de toda a parte oriental. Então, na parte moderna, né, no Ocidente, quem trouxe foi Helena Blavatsky. E ela sempre cita Sanat Kumara através de vários nomes, que são o Vigilante, Solitário, o Ancião dos Dias, o Mahaguru, o Iniciador Único e o Eterno Donzel de 16 anos. Donzel, naquela época, é uma palavra que se referia a jovens filhos de reis e fidalgos. Isso porque ele sempre era jovem, se manifestava como adolescente, né? Vocês vão se lembrar dos ensinamentos que eu passei sobre o hinduísmo, né? E também no budismo, que sempre se referem a ele como um jovenzinho. Então, para Helena Blavatsky, ele exerce a função de senhor do mundo, o líder supremo de toda a hierarquia espiritual invisível que rege, auxilia e sustenta o globo. Originário de Vênus, teria vindo para a Terra para acelerar nossa evolução, junto com outros 3 Kumaras, seus auxiliares, e uma corte de seres iluminados, fixando-se em Shambhala, um oásis no deserto de Gobi, num período crítico da evolução do planeta, quando a humanidade, ainda animalesca, não poderia progredir mais em seu caminho ascendente sem um estímulo superior que só poderia ser proporcionado pelos senhores da chama, como são chamados os Kumaras, despertando a inteligência humana, o fogo divino interior, tornando possível para os homens trilhar a senda oculta de desenvolvimento espiritual, os quais deram à humanidade infante as primeiras noções de arte, ciência e conhecimento espiritual. E seriam os fundadores de toda a vasta dinastia de santos e sábios iluminados, de todos os credos e épocas que já viveram sobre a Terra. Então, nós podemos perceber que isso é um fato, né? Em todas as religiões principais, ele se manifestou. Ele trouxe conhecimento, né? As pessoas que vinham encarnar com essas missões de terem o contato consciente com ele eram médiums, eram pessoas muito clarividentes, ou só através da intuição, mas todos tiveram este conhecimento. Uma coisa que é interessante, que mesmo ele estando sempre próximo, alguns, né, discípulos, na época discípulos dele, ou de outros mestres que estavam aqui, não estavam preparados para esse contato. Um deles foi Moisés, né? Tem a lenda que diz que ele teve contato com Al-Qadir, né, do islamismo. O próprio islamismo tem essa história e conta uma passagem de Moisés com ele num barco, que Moisés contesta Al-Qadir e depois o Al-Qadir fala, então aqui nós nos separamos e você não vai ter mais o meu conhecimento, os meus ensinamentos. Então, em várias épocas, provavelmente,
e eu falo até pra gente, né? A gente não sabe todas as encarnações que nós tivemos, vai saber se nós também já não passamos por isso, né? Então, continuando. Charles Leadbeater também falava sobre Sanat Kumara, e para ele representa o Logos na Terra, presidindo toda a evolução deste planeta ao longo de um extenso período de tempo. É o iniciador único, todo aspirante em determinado ponto de sua trajetória é apresentado a este ser. Seu aspecto é tão extraordinariamente belo e majestoso e emana tamanha aura de poder e onisciência, e ainda que aparentando ser um jovem, que muitos não suportam a visão, como teria acontecido com a própria Blavatsky. Então, Blavatsky também teve contato com ele, e do mesmo jeito que Zoroastro, a luz dele era tão radiante que ela ficou até estarrecida, assim, ficou, não conseguia nem olhar direito para ele, de tanta luz que ele irradiava. Também nós temos aqui Leadbeater, Annie Besant e Alice Bailey, que falam a mesma coisa, né, que acreditam que Sanat Kumara desceu do planetérico de Vênus para a Terra, trazendo 30 senhores da chama para ajudá-lo a estabelecer sua colônia. Ele, pessoalmente, realiza a cerimônia de iniciação para qualquer um que tenha alcançado o terceiro nível de iniciação espiritual. Guy Ballard, na década de 30, era contatado do Mestre Saint-Germain, escreveu uma série de livros, fundou o movimento I Am, e ele falava de Sanat Kumara, né, e de todos os Kumaras como os notáveis senhores da chama, e ele incluía Gautama Buda e o Instrutor do Mundo, no caso era Maitreya. Elizabeth Clare Prophet, ela fala de Sanat Kumaras, os senhores da chama também trouxeram 144 mil almas com eles de Vênus. Um outro médium, né, um outro autor, um outro místico, Benjamin Crane, ele é da Escócia, também já é mais moderno. Ele faleceu, acho que em 2016. Também, quem quiser pesquisar, ele tem alguns ditos, alguns escritos interessantes sobre os mestres, ele fala bastante de Maitreya. Então, ele diz que os Kumaras vieram para cá em veículos que, densificando sua estrutura atômica, se tornaram visíveis, ou discos voadores, afirmando que ainda existe contínua comunicação desta forma entre a Terra e Vênus. Ele acredita que há tráfego regular de discos voadores entre Vênus e Shambhala, bem como outros locais na Terra, especialmente áreas onde aparecem círculos nas plantações, os crop circles, ou agroglifos. Para ele, Shambhala está equipada com um astródromo e vários blocos de pouso de discos voadores presos ao topo ou às laterais dos edifícios para acomodar o tráfego pesado de discos voadores de Vênus. Há também numerosas entradas nos porões dos edifícios, onde discos voadores podem entrar pela parte inferior da cidade, estacionar em espaçosas garagens de discos voadores fornecidas nos níveis de subsolo dos edifícios, as garagens. Além disso, diz Crane, os venusianos têm naves-mães em formato de charuto de até 6,5 quilômetros de comprimento para acomodar os transportes de vários discos voadores individuais de e para Vênus. Isso aqui é interessante, né? A única pessoa que fala, né, a questão de disco voador para Shambhala e que eles transitam entre discos voadores é Benjamin Crane. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada melhor, ele tem livros também, tem bastante material. Quem gosta, né, desses assuntos, é interessante. Também na modernidade, o nome de Sanat Kumara chegou recentemente à cultura popular do Ocidente em 1986, com Doutor Estranho. Doutor Estranho é uma história em quadrinho que depois virou novela, filme, da Marvel Comics, na história
Into Shambhala, aonde Stephen Vincent Strange, o Mago Supremo, que é o personagem, decide ir até Shambhala para encontrar-se com Sanat Kumara e outros mestres, mas por fim ele muda de ideia e escolhe encontrar a iluminação por si mesmo. Esse Mago Supremo é como o Batman, como o Superman, um super-herói, e ele trabalha com magia. Então, aqui eu encerro a parte de citação histórica e cultural, e eu vou começar a falar de Sanat Kumara como um ser iluminado, como um ser de luz, que todo mundo deve enxergar, né? Como um ser acessível, o nosso Salvador, o Salvador da Terra. Essa é a Lady Vênus, que é a chama gêmea de Sanat Kumara. Ela também é chamada de deusa da beleza. Aqui eu fiz uma ficha técnica, né, que eu faço sempre, a ficha técnica dos mestres, né? Então, ele é um mestre ascenso, ele nunca assumiu um corpo físico, como os corpos que temos hoje, nem quando ele veio para Shambhala, nem em tempo nenhum. Tá? Ele é o Logos planetário de Vênus, é a consciência que rege e sustenta todos os que estão sob sua regência em Vênus, juntamente com Lady Vênus. Então, eles dois são os chefes dos Kumaras, são 7 Kumaras, cada um representando um raio. E ele é o chefe máximo também, ele representa o Logos, né? Ele é o representante do grande Sol central lá para Vênus. Na Terra, ele veio na época lemuriana com 144 mil almas e seres voluntários, incluindo os demais Kumaras, os 30 guardiões que vieram com ele quando ele veio para a Terra, primeiro dia, e os que vieram para a construção de Shambhala. Né? Sobre isso eu vou falar depois, na outra live, falar só sobre Shambhala, a sua construção e alguns rituais que são feitos para vocês conhecerem como é que é o trabalho em Shambhala, como é que acontece tudo isso. E alguns vieram na época Atlântida. Então, em tudo, desde que ele veio para cá até hoje, foram 144 mil almas que vieram de Vênus para cá trabalhar e estão aqui até hoje, tá? Ninguém foi embora. Posições que ele teve na Grande Fraternidade Branca. O Logos, planetário do planeta Terra, Senhor do Mundo, Chohan do sétimo raio, né? Eu lembro que eu falei na outra live para vocês guardarem por que ele aparece citado como irradiação violeta e algumas citações que ligam ele à luz violeta, porque ele é do raio violeta, ele pertence ao raio violeta e por isso que ele também trabalhou como Chohan do sétimo raio, porque quando eles vieram não tinha quem ocupasse essa função. Então a chama gêmea dele é Lady Vênus, um dos símbolos dele é o bastão de poder, que é uma varinha mágica de 60 centímetros de comprimento e 5 de largura, de oricalcum, e um cone em formato de brilhante em cada ponta. Oricalcum era um metal que existia na Atlântida. Né? Não se sabe ao certo qual que é a liga que fazia oricalcum, mas é ouro com algum outro metal. A sua música tonal é Caprice Viennoise ou Capricho Vienense, né? Vocês podem procurar no YouTube, tem vários vídeos. É muito bonita essa música em violino. E as suas qualidades predominantes são o amor, a paciência, a iluminação e o equilíbrio. Sanat Kumara, ele ocupou o cargo de Shirimagra. Shirimagra foi o senhor do mundo anterior a Sanat Kumara. Os 7 Kumaras, os senhores da chama de Vênus, são mensageiros dos 7 Elohim do Sol central em Vênus. Tá? Quando ele veio com 3 Kumaras e ficaram 3 lá.
né? E a Lady Vênus ficou ocupando o cargo dele, sendo o pai e a mãe de Vênus para o povo, né? Como ele veio para cá, ela ficou lá sozinha. Então eu vou contar alguma historinha do por que que ele veio para cá, né? Como é que ele veio parar aqui, né? As pessoas sabem, algumas sabem, mas também sabem superficialmente. Então, os retardatários e a queda da Terra. Almas de outras localidades não haviam atingido o desenvolvimento necessário para progredir com seus próprios planetas e sistemas. Esses sistemas tiveram que avançar em um grande impulso para frente, igual ao nosso atual, né? Assim como a Terra vai evoluir, nessa época, né, os sistemas desses seres iam evoluir. Então, essas pessoas que não evoluíram junto, né, são os retardatários. Então, a Terra, com suas evoluções, sendo na época de ação vibratória mais condensada ou mais lenta do que os outros planetas, foi oferecida pela lei cósmica para receber os retardatários e todo o esquema criativo terráqueo foi adiado por causa deles, isso na época lemuriana, ou seja, como eu falei, milhões de anos, há muito tempo. Como uma laranja mofada no cesto de laranjas boas acaba por mofar todo o resto. Nós sabemos disso hoje, né? Então, os decaídos, eles influenciaram negativamente os terráqueos, que não eram ainda... Eita, caiu a imagem. Vou pôr de volta aqui. Caiu a live no provedor. Você tá me ouvindo? Tá, então. Caiu a live no provedor aqui. Eu vou pôr de volta. Bom, eu vou falando enquanto isso, tá bom? Então, como uma laranja mofada, né? Os decaídos eles influenciaram negativamente os terráqueos, que não eram ainda suficientemente desenvolvidos para não se deixarem influenciar. Assim que os retardatários vieram para a Terra, a humanidade iniciou sua tendência de queda. A queda do homem aconteceu quando os indivíduos da humanidade decidiram fazer experiências com a criação sob sua própria responsabilidade e os problemas do homem começaram. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? As experiências que faziam, né? Genéticas, cruzamentos, os sumérios falam isso nas tábuas dele, e vários povos antigos eles falavam sobre essa questão. Então, aqui. Então, essa foi a primeira violação que foi feita aqui pela humanidade terráquea, junto com os retardatários, que foi essa questão de fazer essas experiências genéticas. E aí a névoa, né, a negativa, causada pelos retardatários, tornou-se um véu total, gerado, né, quando a maioria da humanidade se sintonizou em formas, pensamentos de energia desqualificada e produziu algumas das suas próprias desqualificações. Então, aí começou toda a negatividade que nós conhecemos. Aí tem aqui o Conselho Galáctico. A Terra e todos os seus habitantes caíram em profundo sombra em meados do período lemuriano. Essa tendência de queda, ela continuou até que a Terra atingiu um ponto tão baixo que se tornou uma preocupação para a hierarquia da sua galáxia e do Conselho Galáctico. Então, eles ficaram muito preocupados com essa negatividade, né? E aí foi formado esse conselho, ele foi convocado, pois parecia que não havia mais possibilidade da Terra contribuir com luz no sistema solar. Então, nessa conferência entre os sóis no quadrante da nossa galáxia, né, nosso quadrante é o braço de Órion, presidido por Alfa e Ômegas, que são os responsáveis por nosso sistema de sóis,
foi decidido que o planeta Terra voltaria à essência primordial, porque não estava contribuindo com a luz, né, sem radiação construtiva para o universo da qual a Terra fazia parte. Depois de considerar todos os fatores pertinentes, foi feita a proposta de descartar a Terra como uma experiência inútil. Como parte desse plano, a Terra seria girada para fora de seu eixo, dissolvendo-se assim, conservando a vida. A conservação da vida é uma parte essencial da lei cósmica, né? E devolvendo a substância do próprio planeta para a repolarização no coração de Hélios e Vesta. Isso significaria o fim da oportunidade para toda a vida usar a Terra como um veículo de autoexpressão e conhecimento. A lei cósmica exige que cada planeta carregue uma certa quantidade de luz, né, que é uma energia qualificada de forma harmoniosa e construtiva, como condição para manter o seu lugar num sistema solar. Esta luz é composta pela energia qualificada construtivamente de todos os seus habitantes. O Lord Kumara, né, o Sanat Kumara, ele foi um entre os grandes e divinos seres de outras estrelas, sóis e galáxias que participaram deste conselho. Então, depois do conselho, ele voltou para casa, para o seu planeta, Vênus, determinado em seu coração a ajudar a Terra. Ele se sentou no seu pátio, cercado pelos magníficos seres, os Kumaras, os anjos, devas, todo o seu povo, né, nas proximidades da divina Vênus, a lei de Vênus, sua chama gêmea, e apenas pensou como que seria ruim, muito ruim, ver a Terra e tudo o que pertencia ser descartado. Então, Sanat Kumara, embora um dos maiores místicos que tivesse aprendido a lei do equilíbrio e do amor, ponderou dentro de si mesmo o que ele poderia fazer para sustentar o lugar da Terra no sistema. Então, ele sugeriu que um ser ascensionado com luz suficiente, né, energia, luz que a gente fala é energia construtiva qualificada, optasse por permanecer na atmosfera da Terra e oferecesse a sua própria luz como um equilíbrio para a cota de luz que faltava da Terra, ou seja, toda, né? Que a Terra não tinha luz nenhuma, então ele ia ter que ter toda a luz do mundo para poder sustentar o planeta. Este ser teria que ficar na Terra até que um sucessor digno pudesse ser encontrado e a Terra novamente emitisse luz suficiente. Gente, o site da live não está entrando, agora entrou. Bom, deixa eu continuar. Então, tudo começou com o sacrifício de Sanat Kumara e Vênus. O arcanjo Rafael, que era um dos responsáveis por esse conselho, ele concordou e pediu voluntários. E o próprio Sanat Kumara se indicou, né, como voluntário, dizendo que estava interessado, desde que a sua chama gêmea e corregente do planeta Vênus consentisse. Posteriormente, Vênus concordou, liberando Sanat Kumara para prosseguir com a sua missão. Deixa eu só entrar. Aqui entrou de novo. Deixa eu pôr a imagem para vocês acompanharem. Vamos ver se entra. Voltou. Então, ela consentiu, liberou, e aí ele pediu a oportunidade de dar à Terra a sua radiação e luz e agir por meio de suas capacidades, né, de pensamento, sentimento e ação, como Senhor do mundo para a Terra. Então, esse pedido foi atendido. Ele fez o anúncio, né, da sua oferta lá no seu povo, e muitos daqueles que o amavam se ofereceram para precedê-lo na terra e preparar uma habitação adequada para ele. Foi cerca de 100 almas. Algumas pessoas, né, alguns autores falam em 400 almas, mas eu sigo essa linha, que é dos ensinamentos passados pelos mestres na Ponte para a Liberdade. Amada Senhora Vênus fez o grande sacrifício quando sentiu a grande afinidade com o mundo de seus sentimentos, seu desejo de vir à Terra.
ela fez o sacrifício de representar o pai e a mãe do planeta Vênus para dar a Sanat Kumara a liberdade, né? Isso é um exemplo máximo de amor. Também uma atividade que consumiu vida, energia e trabalho está magnetizando os aspectos feminino e masculino para manter toda uma evolução planetária progredindo por milhões de anos. As 100 almas que precederam, gravaram em sua memória a cidade de Shambhala, em Vênus, que serviria de modelo para a casa de Sanat Kumara na Terra. Em seguida, eles se despediram de suas famílias em Vênus, de sua casa, de seu planeta, e se apresentaram aos senhores do Karma na Terra. E o Grande Conselho aceitou a oferta dos voluntários com grande gratidão. Sobre isso, tem um trecho do Mahashohan, Santo Elos, que ele fala: eles foram aceitos e escoltados para a atmosfera superior da Terra, permaneceram nos reinos de luz sob o cuidado amoroso e hospitalidade dos senhores do segundo raio, até o momento em que as condições pudessem ser preparadas para a sua primeira encarnação. Eles entraram nos verdadeiros portões do nascimento e nasceram na Terra 900 anos antes da vinda de seu Senhor. Não houveram privilégios especiais concedidos a esses seres. Eles estavam vinculados às leis da Terra, isto era exigência do Conselho Galáctico, tá? Incluindo a roda da reencarnação, e cada um deveria entender que ele tinha que compartilhar o destino de Sanat Kumara, ou seja, quem veio de Vênus sabia que ia ter que ficar até a Terra se iluminar. Ou seja, que ninguém seria libertado até que chegasse a hora que a própria luz da Terra fosse suficiente para atender a demanda da lei cósmica. Então, gente, não é brincadeira, né, essas coisas, né? Ninguém está aqui brincando de for fazer luz. É um trabalho sério, né, que se faz nas evoluções superiores. Isso que a gente tem que entender, encarar também o trabalho espiritual como algo muito, muito sério. Então, quando acordaram na Terra, né, o pessoal veio de Vênus, e só uma parte eu vou fazer aqui, ninguém sabe quem são esses 100. Né? Eles falam que Gautama e Maitreya fazem parte desse grupo, mas não sabemos se todos ascensionaram ou não. Provavelmente muitos ainda estão encarnados, provavelmente muitos se decaíram. Pode ser eu, a Maria José, quem está assistindo, pode ser qualquer um, né? A gente não sabe. Então, quando eles acordaram na Terra, tiveram que se submeter às bandas do perdão, né? Um ato de misericórdia que se aplica a todas as correntes de vidas não ascendidas, que é o quê? Que é a venda nos olhos, né? O esquecimento. Portanto, tudo que restou da memória de Vênus foi a impressão em seus corpos etéricos da imagem de Shambhala, tal como existia em Vênus, ou a inspiração em seus corações. Não haveria nenhum mestre mostrando-lhes o caminho da terra, na Terra, e nenhuma outra assistência externa seria dada. Quando acordaram em forma infantil, seriam iguais a qualquer outro indivíduo na Terra naquela época, que estava em profunda escuridão. Imagina você ser um ser de luz de um planeta iluminado e encarnar num planeta escuro como estava. A Terra hoje já está desse jeito, imagina naquela época. Nasceram em países diferentes, cada um nasceu num canto, né? Não nasceram todos juntos, nasceram espalhados pelo planeta. E ao atingir a idade adulta, eles seguiram as sugestões de seus corações e se prepararam para a construção de Shambhala. Então, seguindo esse ímpeto, a intuição, alguns nasceram clarividentes, eles foram, não sabiam nem para onde, aquelas coisas que as pessoas se lançam, não sabem nem para onde elas estão indo, e elas simplesmente foram, né? Elas tinham uma coisa em comum, que é a memória interna de uma cidade brilhante, porque isso foi imprimido
no corpo etérico deles. Por isso que muitas vezes a gente faz as coisas e não sabe, vai para algum lugar não sabe, procura alguma coisa, não sabe nem o que está procurando, né? Às vezes o conhecimento espiritual, mas é porque isso está gravado no nosso corpo etérico, que é o corpo da memória. Então eles cruzaram vários e grandes mares, continentes, né? E finalmente alguns se reuniram no continente, que na época não era a Terra como é hoje, tá? Numa outra live eu vou mostrar para vocês como que era mais ou menos. Isso aqui é onde é hoje o deserto de Gobi, né? E na época era um mar. Na época isso aqui tudo era água. Então, perto do mar de Gobi, eles se encontraram. Muitos haviam experimentado uma jornada cansativa, porque muitos encarnaram onde hoje é a América do Norte. Então, imagina você ir de um ponto a outro a pé, ou, né, sem avião, sem carro, imagina, né? Mas eles tinham um desejo ardente, que sempre iluminou seus caminhos e fizeram lembrar de seu propósito o suficiente para encontrar seus irmãos peregrinos. Então, depois de chegar às margens do Mar de Gobi, os mais fortes entre eles trouxeram uma visão de seu propósito, que eram os clarividentes. Isso foi confirmado no coração dos outros através da intuição. Assim começou a preparação do que é conhecido na literatura ocultista como a construção de Shambhala. No Mar de Gobi havia uma ilha com folhagem verde e exuberante, sobre a qual foi decidido construir Shambhala. Esta ilha foi posteriormente chamada de Ilha Branca e ela é citada em algumas lendas taoístas. Podem procurar que tem. A Ilha Branca. Nas lendas taoístas, eles falam da ilha que aparece para quem navega, né? Quem tem boa índole, ela aparece, para quem não tem, ela não aparece, está sempre com uma névoa assim em volta, né? Nessas lendas. Então, durante 900 anos, eu vou contar a história dessa construção na outra live. Lógico, eles encarnaram, desencarnaram, encarnaram, desencarnaram. Então, levou 900 anos para construir a cidade toda. Se a gente for pensar, né, no tempo que os portugueses vieram para cá, é quase o dobro do que nós temos aqui, o Brasil, né? É bastante tempo. Então, um dia, trabalhando contra o tempo, a cidade estava acabada. E Sanat Kumara tinha uma data que foi indicada pelo Conselho Galáctico e ele tinha que vir. Se tivesse onde ficar ou não. Se ele tivesse que ficar no relento, ele ia ficar. Ele tinha que vir. Ação de graças. Aí os construtores, né, o pessoal de Vênus, felizes e gratos por suportarem o esforço de 900 anos para completar Shambhala, um lugar tão magnífico que nunca foi igualado em qualquer época da Terra. Eles se ajoelharam em agradecimento e aplicação diante de Deus e Sanat Kumara, formando assim um registro etérico do primeiro dia de ação de graças na Terra. A chama da ação de graças, ela existe e ela avança ritmicamente desde esta energia que foi criada, e a ação, quando a gente fala chama da ação de graças, é uma egrégora que foi formada, né, desde o dia que os seres se ajoelharam antes da vinda do seu Senhor, e aumentou em poder à medida que cada corrente de vida se tornou ciente dos benefícios que fluíram através dela, na maior parte sem reconhecimento por séculos. Milhares de anos depois, os peregrinos que entravam nos Estados Unidos sintonizaram esse registro, estabelecendo assim o Dia de Ação de Graça. O maior sendo sempre o servo do menor, esta é a lição que a gente tem que aprender. O seu próprio Senhor Cósmico, Sanat Kumara, e os 3 dos Kumaras se ofereceram para liderar o bando missionário. Os Kumaras vieram, os 4, com 30 voluntários leais,
que se prepararam para a sua descida à atmosfera do planeta Terra, sabendo muito bem que eles deveriam permanecer até que um número suficiente de filhos da Terra estivessem despertos para a necessidade da hora e do fiat cósmico, com a Terra emitindo mais luz. Esses filhos da Terra, que seriam os próprios terráqueos, mais os retardatários, então deveriam entrar nos séculos de treinamento, autocontrole e disciplina necessários para se tornarem também senhores da chama de seu próprio coração, e por meio dessa chama, então, liberar os Kumaras de seu serviço de amor e luz. Ao todo, com os Kumaras e os 30 guardiões, um grupo de 144 mil almas de luz os acompanharam como voluntários para manter a chama da vida, em benefício dos povos da Terra. Lord Gautama e Lord Maitreya foram as primeiras correntes de vida da humanidade não ascendida que responderam ao amor de Sanat Kumara com voluntários. Dizem que quando Sanat Kumara estava, no pátio da sua residência lá em Shambhala, vieram, todas essas almas, 144 mil vieram e o Gautama liderava, que foi uma cena muito bonita, muito bonita. Então, o tremendo ímpeto de amor de Sanat Kumara e a atração magnética da chama de seu coração foram tudo o que ele teve para trabalhar, para agitar as almas dos homens e atrair, não por força ou argumento, mas pelo invisível e ainda irresistível poder de seu amor, os sentidos espirituais adormecidos de alguns membros da raça. E nem ele, nem aqueles que trabalharam com ele se permitiram designar qualquer fluxo de vida particular como um potencial, dando a oportunidade de responder igualmente a cada alma. Então, se existem mestres ascensionados que ascensionaram e nós não, não é porque eles foram preferidos. Todo mundo foi tratado igual, mas eles se dedicaram mais. Eles quiseram com maior força e ímpeto estarem lá, né? Nós também estaremos, claro, mas nós estamos ainda aqui trabalhando e nos elevando. Então, aqui nós temos a chamatrina. A atividade da chamatrina foi trazida para a Terra com Sanat Kumara. Antes não existia essa atividade. Então, depois de chegar a Shambhala, Sanat Kumara liberou a imortal chamatrina de Deus. A concentração daquela chama nunca havia sido conhecida na Terra antes, pois representava a ação vibratória do planeta Vênus. Um minúsculo fio desta chama foi ancorado no coração de cada um dos 10 bilhões de correntes de vida pertencentes à evolução da Terra, tanto encarnados quanto desencarnados. Isto deu-lhes um novo ímpeto e uma nova vida. Assim a crise passou e a Terra foi salva. A grande fraternidade branca. Durante a hora mais escura da Terra, Sanat Kumara veio aqui para manter a chamatrina da vida em nome do povo da Terra. Você pode imaginar um tempo no mundo quando só um indivíduo manteve a chama da vida para todos os seres, 10 bilhões de almas. Ele sozinho sustentou a vida de todas estas almas. Então, houve uma época em que nenhuma única pessoa neste planeta dava adoração à presença de Deus. Quando antes dele vir, ninguém tinha esse contato com Deus ou com a sua chama. Sanat Kumara e os seres de Vênus intercederam em nome da Terra e de sua humanidade em evolução e se ofereceram para entrar na órbita da Terra, em sua atmosfera, no karma de seu povo, como único propósito e intenção de criar a partir da raça humana, ela própria um conselho governante e corpo diretivo composto de membros voluntários da raça, que teriam interesse e aumentariam seu número de membros por meio de sua própria iniciativa. Assim, o primeiro serviço de Sanat Kumara à vida, após sua entrada na Terra,
foi estabelecer um esqueleto desta ordem espiritual, que é conhecida no mundo hoje como Grande Fraternidade Branca. Eu quero só falar aqui que quando foi estabelecida a chamatrina em Shambhala, né, vieram os 3 Kumaras, um deles ancorou a luz azul, um deles ancorou a luz dourada e a luz rosa. E aí, com a luz de Sanat Kumara, ele formou a chamatrina, que elas se uniram, e foi a partir daí que houve esse ancoramento em Shambhala, que existe até hoje. Então, sem esta união, né, esta energia, as chamas seriam simplesmente 3 chamas, não a chamatrina, que atua como uma chama única. Eu estou acabando aqui, já deu 50 minutos. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão aqui, que é muito bonitinha essa história. A Sanat Kumara, ele estabeleceu uma festividade em Shambhala, e isto é os primórdios da árvore de Natal. Vocês vão entender por quê. É desta atividade que vem no registro das pessoas que se estabeleceu a construção da árvore de Natal. Então, nessa festividade, era construída uma pilha de madeira, de sândalo. Acima do trono de Sanat Kumara tinha uma estrela, que na outra live eu vou falar dessa estrela. Então, antes dele aparecer para a festividade, a estrela brilhava, então ele surgia. Aí ele estendia a mão e a chama brilhava na palma da sua mão e ele ateava fogo na pilha de madeira com essa chama mágica. O povo pegava um pedaço da madeira em chamas e levava para suas casas. Não queimavam as pessoas, né? Eram pedaços de 10 centímetros, mais ou menos, e essa chama não se apagava e ela queimava lentamente durante o ano inteiro. Essa chama era o fluxo de vida de Sanat Kumara, que sustentava por um ano, então era renovado, intensificado mais uma vez no próximo ano. Essa pequena chama mantinha toda a discórdia consumida nas casas, não haviam crimes, exércitos ou marinhas. E isso durou milhares de anos. Então, com essa atividade, por isso que nós colocamos luzinha antigamente, né, os mais antigos vão saber, né, nas árvores se colocavam velinhas, pequenos castiçais com velinhas. Eu lembro até a minha avó, que ela ainda tinha esses castiçais, que não existiam as lâmpadas. E justamente essas velinhas representavam essas chamas das pessoas que levavam para casa. Então, essa chama de Sanat Kumara mantinha tudo iluminado na vida das pessoas durante um ano. E aí, todo ano tinha essa festividade e acontecia essa questão das pessoas levarem um pedacinho da madeira pegando fogo e ficava na casa das pessoas. Esse fogo sustentado mantinha a atmosfera limpa e capacitava a humanidade a manter contato com sua própria presença divina, né? Samat Kumara, que foi o chefe da hierarquia e do reino humano, embora a humanidade o tenha esquecido completamente com o tempo, agora, quando as pessoas entram em contato com seu nome, geralmente sentem uma sensação de felicidade apoderar-se deles. Mesmo que não saibam quem é Sanat Kumara, as pessoas parece que conhecem ao mesmo tempo. Isso é interessante. Isso é por causa de sua conexão com suas correntes de vida através da radiação durante o passado e também por causa da conexão com a chama de Shambhala. Né? Nosso coração, a nossa chamatrina está ligada à Shambhala de toda a humanidade, mesmo que esteja desencarnado.
Isso, quando ele veio, o Conselho Kármico deu muita autoridade a ele para a realização da salvação da Terra. Então, ele começou formando a Grande Fraternidade Branca por seres divinos que ofereceram seus serviços, são seres de fora, todos vieram de fora, de outros planetas, de outras estrelas, e formaram a Fraternidade Branca. Além dos poucos que vieram de Vênus, vieram muitos de outros lugares, já mestres ascensionados e seres cósmicos. Ele então magnetizou através do divino amor seres não ascensos a serem treinados para se qualificarem para essas posições no futuro. Então, quem quisesse trabalhar para se desenvolver e no futuro trabalhar como uma peça na Grande Fraternidade Branca, isso foi aberto. E aí as pessoas, Sanat Kumara, juntamente com os outros seres, investiram nessas almas. Então, a mensagem do Mestre Moria, que fala sobre isso, ele fala dessa atividade. Milhões de anos se passaram desde que os exilados voluntários do planeta Vênus vieram para a Terra e uniram seus espíritos brilhantes à roda do nascimento e renascimento, a fim de que pudessem construir juntos uma bela cidade de luz, digna de ser hospedeira do grande Sanat Kumara, os 3 Kumaras, os 30 espíritos guardiões, quando a estrela polar da Lemúria significava que a hora da visitação havia chegado. Deixa eu ver se tem muitos. Não, está acabando. A vinda de Sanat Kumara trouxe para a Terra uma nova esperança de redenção, com a garantia da lei cósmica de que, por tempo indeterminado, a vida e o sustento do planeta seriam fornecidos por meio de seu sacrifício, e na esperança de que Sanat Kumara e seus ajudantes pudessem desenvolver uma forma e meios de assegurar o interesse das almas dos homens em aprender a desenhar e irradiar a luz necessária para manter o planeta do sistema solar. Com a sua própria energia vital, prometeu à lei cósmica irradiar a quantidade de luz necessária para garantir o investimento das energias do Sol e dos diretores do reino elemental em fornecer um lar planetário sustentado para uma evolução recalcitrante. Seu trabalho é bem executado, seu amor e sua paciência até os próprios mestres mal podem compreender. Quando ele olhou para a raça adormecida, todos os portadores de luz em potencial, escolhendo dormir enquanto ele dá a sua radiação máxima para manter a Terra e a sua casa no sistema, não por um século ou dois, mas por milhões de anos, esta pequena orbe giratória não é mais do que um grão de poeira nesta galáxia, e sua luz, se apagada, dificilmente faria uma centelha no esplendor no sistema solar. No entanto, é o lar planetário de 10 bilhões de fluxos de vida que só poderiam encontrar o domínio se a Terra fosse sustentada como seu berço. Quando cada um de nós atingir a ascensão e ficarmos livres na luz resplandecente, estaremos lá apenas porque Sanat Kumara acreditou o suficiente em nossa luz e vida para fazer por nós o que deveríamos ter feito por nós mesmos por milhões de anos. Se ele não tivesse dado tão abnegadamente sua luz, a evolução teria passado a segunda morte e, como uma consciência individual, não existiríamos mais. Não é uma dívida a ser melhor paga, tornando-nos, onde quer que estejamos, um foco para a expansão da luz, através de cada alma com quem contatarmos, estaremos pagando por nossa imortalidade, por toda a eternidade que ainda não foi desfraudada, a qual teremos por causa de seu amor. Cada nascer do sol, o perfume das flores, o calor dos amigos e entes queridos, desfrutamos porque temos uma vida que é o dom da paciência e do serviço de Sanat Kumara em sustentar suas
obrigações para com a vida. E aqui eu finalizo essa parte. Eu vou continuar na próxima live que eu for falar. E não tenho o que falar, né, gente? Não tenho o que dizer. A história do que ele fez pelo planeta, por tanta gente, não tem nem o que falar. É mesmo. Né? Não tem um Mas amor que ele lá, teve, uma paciência que eu acho que não existe, né, no planeta. Só ele mesmo. o Denise, eu acho assim, que lá em Vênus, lá eles já vivem no amor incondicional. Então, para eles, isso é uma naturalidade, coisa que a gente não tem isso, né? Alguns hoje já estão tendo, mas Sim, para o que é natural para eles, para nós não é, porque nós estamos ainda em evolução, né? Tanto mas é que isso que agora. ele fez, nem seres cósmicos fazem. Não, mas Tanto é que o a planeta Terra, de Vênus, né? tanto que a É, Terra seria dissolvida, né? é. Ele Eu acho isso foi, daí. vocês vão ver na próxima live, ele foi contestado muitas vezes. E nem mesmo os mestres não entendem isso dele, né? Esse amor tão grande, né? Tão absoluto, porque pensa que não é fácil você ficar milhões de anos na escuridão sustentando 10 bilhões de almas, você sustentando isso sozinho. É. E ficar fora do seu lugar, né? Que casa é casa, né? Ele ficou, Deixa ele não a podia, lei de Vênus. ele não voltou a Vênus até então, quando ele foi liberado. Ele ficou o tempo todo aqui, porque ele não poderia sair daqui, É porque porque ele ele estava iluminando, sustentava. né? Ele Sim, ele iluminava tudo, né? sustentava com o corpo causal dele, ele sustentava o planeta inteiro. Ele não pôde sair daqui em momento algum. Então é um É, exílio assim muito bonito, uma história assim muito bonita. E é uma lição é, para a gente aprender a ter mais paciência com os outros, né? Que surgem na sim. nossa vida, ter mais amor incondicional com os outros, né? É, eu acho. Ele, para mim, é o pai, né? Ele é um pai, porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui fazendo essa live, né? Nada existiria. Quer dizer, a nossa alma não existiria, né? Ia ser tudo Não, apagado, né? ia ser tudo apagado para começar tudo de novo. Né? É, Quem era da Terra, os retardatários e todo mundo. é, É isso. é, é uma história linda. Quando, cada vez que eu leio, que eu estudo, eu fico até emocionada. Tem horas que você começa a falar, você fica até emocionada com a energia dele. É. Enfim, vamos para a meditação. Vamos, minha filha, porque nosso planeta está de ponta cabeça, né? Tudo tá uma Tá, bagunça tá geral, de ponta né? cabeça, mas tem jeito, né? Se ele conseguiu Não, e isso que eu estou falando, conseguiu, né? Tá a gente ponta que consegue ele. também. Não, eu acho assim, ó. Ele fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa. Sim, Não é sim. verdade? Ele fez a Foi, parte dele, não foi o é? que eu De um falei. ser fora da Terra vir iluminar. Agora nós aqui já aprendemos a iluminar, né? Então agora a gente tem que ficar iluminando para poder a gente sair dessa, né? Eu Sim, acho que é assim, né? lógico, Nós é a agora. nossa parte, a nossa missão também, né? Uhum. Eu acho que nós todos unidos, né? As chamatrinas vão se unindo, né? E aí faz um todo que pode mudar tudo, né? Sim, exatamente.
Então Só... vamos lá, vamos para Então a vamos. meditação. A Maria Carolina está aqui, o Cristiano, a Adriana Scalabrini, a Mônica já falei. Boa noite, pessoal. Nós vamos para a meditação. Não vai demorar muito aqui a gente falando, né? Então, gente, vamos hoje fazer uma meditação. Eu pensei em fazer a meditação do primeiro raio, né, da vontade de Deus, né? Como eu falei, acho que o mundo está de ponta cabeça. Vamos ver se a gente consegue trazer luz para esses lugares mais sombrios do planeta, né? Todo mundo vivendo, né, fora do eixo um pouco, né, por causa desses movimentos que estão por aí. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos nos conectar conosco mesmo, vamos começar a fazer uma respiração. Inspira e expira. Inspira e expira. Inspira e expira. Vamos agora relaxando a nossa cabeça, vamos deixar a nossa cabeça bem relaxada, toda a nossa caixa craniana, nossos neurônios, as sinapses, enfim, todo o nosso cérebro. Vamos separar do maxilar superior do maxilar inferior, entreabrindo a boca. Relaxa o seu pescoço, relaxa os seus ombros, relaxa o braço, antebraço, as mãos, os dedos, e vai cada vez indo mais para dentro de você mesma. Vai entrando no seu mundo interior. Sinta que essa energia de mergulho em dentro de você, você vai se sentindo que cada vez mais você está entrando na sua profundidade. Você está se sentindo que cada vez mais você está mais próxima de você, saindo do mundo exterior e entrando no mundo interior. Vamos relaxar agora a nossa musculatura peitoral. Inspira e expira. Relaxe o seu abdômen, relaxa seus quadris, relaxa suas pernas, as suas coxas, seus joelhos. Relaxe as suas pernas, tornozelos e os pés. Sinta como você vai ficando mais leve, o corpo vai ficando mais pesado, mas a mente vai ficando mais leve, você vai ficando mais tranquilo. E assim você pode começar a navegar no seu mundo interior, na sua visualização. Vamos nos visualizar que bem acima de nós há um grande sol branco. Esse sol branco vem do interior da galáxia. Imagine esse sol branco vindo sobre nós. Ele está sobre o nosso planeta. Vamos imaginar a nossa conexão com os grandes seres cósmicos polares, no Polo Norte, e Magnus, no Polo Sul. Esses seres cósmicos controlam o eixo da Terra. Vamos imaginar que essa luz linda desse sol branco esteja sobre os polos. Inspira e expira essa luminosidade. E nós agora vamos nos conectar com o nosso ser de fogo branco. Imagine que essa grande luz do ser de fogo branco está entrando em conexão com você. E à medida que ele vai chegando, se aproximando de você, essa luz,
ela vai se tornando mais azul. E essa grande luz do ser de fogo branco vem dos nossos pais solares, Alfa e Ômega. Vamos sentir essa luz linda, nos aquecendo, nos iluminando, e ela vai se tornando agora azul à medida que ela adentra o nosso campo eletromagnético. E agora nós vamos nos aproximando desse grande raio luminoso do nosso Pai Celestial, a grande força do primeiro raio de Deus. A gente vê uma grande pirâmide azul cristalina de São Miguel Arcanjo que está em nós. Ela está, nós estamos dentro desta pirâmide. Ela se formou de um manto branco, ela se transforma numa pirâmide azul cristalina. O nosso grande arcanjo, São Miguel Arcanjo, estamos dentro da sua pirâmide e aqui nós acendemos a nossa chama trina, a chama rosa do puro amor divino, a chama dourada da iluminação e da sabedoria e a chama azul do poder, da fé e da proteção. E naturalmente a nossa chama trina se conecta com a chama trina de Shambhala e formamos um elo muito grande e nasce em nós a força criativa, ela é ativada e nós vemos agora que o nosso ser está todo se iluminando. Se apresenta sobre nós o grande Lord Sirius e Lady Sirius. Se apresentam para que trazer a força de que nós precisamos para comandar nas nossas vidas a ordem divina. Também se apresentam os Elohim Hércules e Amazon. Bem-amado Mestre El Moria e Lady Miriam, também pedimos, solicitamos a sua presença. Então, todos os nossos registros são transformados por essa força do primeiro raio. Nós vamos sendo todos os nossos corpos astral, mental, etérico e físico. São todos transformados e o nosso DNA também está sobre essa luz azul, nos transformando nas virtudes do primeiro raio solar, da ordem divina, do poder, da fé e da proteção divinas. E à medida que nós vamos nos sintonizando, todas as nossas células, elétrons, prótons, nêutrons, quarks, vão se transformando em azul. Tudo está dentro dessa luz. E essa nossa conexão com Alfa e Ômega, Shambhala e o centro do nosso coração. E à medida que nós inspiramos essa chama, vamos inspirá-la, expirando, nós vamos irradiando essa luz a partir do nosso campo eletromagnético, nós vamos irradiando essa luz para o mundo. Nós vamos sentindo que essa luz vai como ondas e ela é fortalecida por o poderoso Hércules, poderoso Elohim Hércules, Elohim Amazon. E agora, a partir do que nós somos capacitados dentro dessas virtudes divinas, nós agora vamos irradiar essa luz para o nosso planeta. Nós vamos sentindo essa luz que vai saindo dos nossos corpos e eles vão se irradiando, saindo
da nossa aura, do nosso campo eletromagnético, e ele vai percorrendo o planeta. Nós vamos sentindo e pedindo para que os nossos abençoados mestres, nossos abençoados seres divinos, milhares de anjos de São Miguel Arcanjo estão com a sua espada embanhada, trazendo o progresso, a libertação espiritual para o nosso planeta. E vamos nos tornar agora um grande círculo infinito de luz. Eu sou um círculo infinito de luz. Eu sou ascensionada e livre. Eu sou inclusiva em toda vida, vivendo livre na luz. Eu sou este eu sou. E dentro deste círculo infinito de luz, a reunião da humanidade ascensionada, em união com os reinos reais de anjos e elementais. E através do poder coesivo do amor divino, unindo toda a vida em seu estado ascensionado. Agora emerge, neste mês de janeiro, a grande luz de Alfa e Ômega, na libertação do nosso planeta. Vamos procurar olhar essa luz azul, vamos ver a nossa amada Mãe Terra liberta. Vamos nos unir os nossos corações com todos os seres de luz e fazemos uma grande corrente de volta do nosso planeta, nos conectando com a libertação espiritual, que o nosso planeta se torne livre, que o nosso planeta se torne livre, que o nosso planeta se torne livre. A grande luz chega até nós, as grandes forças dos arcanjos estão aqui e aqui permanecerão. Eu peço também a grande força da Elohim Astreia, que trabalha junto com São Miguel Arcanjo, que o seu grande círculo cósmico, o seu grande círculo de fogo cortando a eflúvia terrestre, possa circundar o nosso planeta e adentrá-lo, para que essas luzes estejam agora retirando do nosso planeta tudo o que não seja luz, que somente a luz permaneça no nosso planeta, somente a força cósmica divina fique neste planeta. Que a luz de Deus, que nunca falha, possa estar agora. Milhares de anjos do nosso Pai estão conosco nesse caminho de luz, nesse rastro de luz que estamos fazendo de norte a sul, de leste a oeste, trazendo a paz, o amor divino totalmente transformador, e vendo a nossa terra agora cheia de luz, como se fosse uma árvore de Natal, toda iluminada. E nós podemos falar com certeza que a luz venceu. A luz venceu em nossos corações. E a luz venceu em todos aqueles que estão juntos na grande libertação espiritual, que se faz agora visível no nosso planeta. Nossos bem-amados mestres, Lord Sirius e Lady Sirius, peçamos a vossa força suprema para nos ajudar com a nossa libertação espiritual, para que esse planeta agora entre realmente naquilo que ele foi destinado, ser a estrela da liberdade, que o nosso bem-amado mestre Saint Germain trouxe para nós, e possamos agora fazer isso estar presente no nosso planeta. A luz de Deus que nunca falha possa estar aqui agora conosco, nos amparando, nos guiando,
nos iluminando, que esse círculo infinito de luz possa ser autossustentado até a sua plena realização. Nós pedimos que os nossos corações estejam cada vez mais unidos, unidos com os nossos mestres e com os nossos irmãos aqui da Terra, para que a libertação espiritual se faça aqui e agora, para que todos possam ser libertos. E a liberdade já vive em nós. Nós temos somente que manifestá-la. E assim é. Vamos pedir que a nossa presença esteja sempre conosco neste ano de 2021, esteja sempre forte, trazendo sempre a luz, trazendo sempre o amor, a dignidade, a verdade, trazendo a cura e principalmente a libertação espiritual. Inspira e expira. Que possamos agora voltar ao mundo exterior e levando conosco todas essas graças que nós recebemos no nosso mundo interior e possamos irradiá-las com qualquer pessoas que contactarmos hoje, amanhã e sempre, porque elas são presentes nossos, são presentes que a luz de Deus que nunca falha nos dá sempre que pedirmos. Jesus diz: peça e receberás, procura e acharás, bata e a porta se abrirá. E assim é conosco também. Mais uma respiração. Vamos agora voltando ao mundo exterior. Vamos, à medida que você queira, vamos mexendo as nossas mãos, vamos mexendo a nossa cabeça, os nossos ombros, voltando na paz, no amor, sendo aquilo que nós somos realmente, a divina presença eu sou, a luz de Deus em nós. E à medida que você queira, pode abrir os olhos. Namastê. Namastê, muito bonito. Ai, é muito Lindo. bom, né? A gente meditar com o primeiro raio é uma coisa assim maravilhosa, sabe? É muito energizante, é curativo também. Foi muito bonita a meditação toda, né? A energia muito forte. Tava. É muito bom, né? Sua palestra também foi linda, Obrigada. foi Nossa, maravilhosa. é, apesar dos problemas técnicos que acontecem em lives, né? Sim, é. A Quem trabalha com gente energia sabe que é assim, né? sabe, com A gente certeza. interfere, né? É, Que a energia é energia também, né? As nuvens, você está em São Paulo, eu em Brasília, isso tudo é energia, né? não, e É uma assim, interferência. é legal até o pessoal saber, porque de fato a energia que a gente trabalha com os mestres, tudo é muito alta, e às vezes o próprio aparelho ele não suporta essa energia, que é uma frequência muito alta. Então acaba às vezes tendo interferência. Sim, Você tem casos, por exemplo, de gente que usou o relógio parou de funcionar na hora da meditação, do ritual de luz. Isso acontece, é bem comum acontecer. Então, pessoal, se der essas pane que dá de vez em quando aqui, é normal, viu, gente? Não fiquem preocupados. é mesmo. Ai, Mas foi ai. muito bom. Ai, eu
tô amando falar do Sanat Kumara, eu adoro ele, a energia dele, o amor dele, o exemplo É, dele, né? Ele é o mestre dos é, mestres. é verdade. Você vendo tudo isso que ele fez e tudo que ele faz ainda, né? Porque ele continua aqui no planeta trabalhando, a gente entende, por exemplo, a missão de Jesus, de Saint Germain e de tantos outros mestres que eles se inspiraram em Sanat Kumara para dar o seu melhor pela gente, né? Pelo planeta. Sim, A é. gente entende. E vamos nós fazer o mesmo, né? Dar o nosso melhor Vamos nos nosso melhor. para nos iluminar e para iluminar as pessoas, para levar luz para as pessoas, amor, né? Levar essa É, chama que a gente tem no coração para acender também a velhinha no coração das pessoas. Vamos trabalhar. é verdade. E eu acho assim, eu sempre falo assim, olha, a gente aprende, como eu estou passando para você, você que está escutando, passa para o outro, e passa para o outro, entendeu? E assim a gente vai, não é? Exato. A gente está aqui passando, mas é para vocês passarem também o conhecimento, Para as né? Para outras poder. pessoas, e também pesquisar, porque isso aí Sim, é muito bom para a gente, né? sim, se aprofundar. O que a gente passa aqui é pouco, né? Apesar que eu tô É, falando, vão ser 3 lives de Sanat Kumara, mas é pouco. É o que eu falei, eu fiz o resumo do resumo do resumo. Tem muito mais é, para se aprofundar de todos os mestres, de todas, né? Tem bastante coisa para estudar e para se é auto verdade. aprimorar. E trabalhar É. todo dia, meditar todo dia, irradiar luz e é isso aí. E vão para frente. Vão para frente que E atrás vão para vem frente. gente. Aí atrás Então, vem gente. Tem é, um, quando Saint Germain fala, como que é? Como que ele fala mesmo, Saint Germain? Vários livros dele, é O Tempo Urge. o tempo urge. Ele Eu fala muito nos falo livros, O também. Tempo Urge. Ele fala assim, o É isso tempo aí. urge, mas aí o completo, e a vida ressurge. É, Ele fala, o tempo urge, eu falo, e a vida ressurge, porque a hora que você pensa que o tempo urge, minha filha, você tem que ver que a vida, se você está nesse tempo, a vida sua está florescendo, pode ter certeza. é As isso suas aí. florezinhas daqui de cima, ó, os chakras aqui, ó, as pétalas vão lá abrindo, vai se ressurgindo. Vê se não é. Opa, É, é isso mesmo. não é Então, verdade? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente fez aqui o melhor que deu. Semana que vem a gente Maravilhoso. volta. A meditação foi linda. A Adriana tá falando, tá se sentindo super leve. É para se Que sentir bom. mesmo. Nossa meditação aqui é para isso. A gente vem aqui para todo mundo junto fazer um trabalho e irradiar luz para o planeta. Todo mundo que estiver aqui com a gente trabalhando, né? E semana que vem a gente volta, né, Maria José? Você vai Sim, falar e eu vou fazer a graças a meditação. Deus. Deus Então, que quiser. todos tenham uma ótima semana iluminada, que a luz e o amor de Sanat Kumara preencha o coração de vocês, que atice a chamatrina no coração de vocês, que vocês sejam todos abençoados e que até a próxima live. Boa noite a todos. Namastê. Namastê.